Olá a todos, estamos dando início a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje ao nosso último estudo do Antigo Testamento, o último estudo de um livro do Antigo Testamento. Estudaremos o último livro, o último profeta, Malaquias, o livro de Malaquias. Vamos juntos. Iniciando pela introdução. No Antigo Testamento, Malaquias é o último dos profetas, temos pouca informação biográfica a respeito dele, e o seu nome significa mensageiro do Senhor, título que pode ser aplicado a qualquer profeta, claro. E o seu livro é estruturado em perguntas e respostas. Esta é uma informação muito importante, pois nós veremos que estas perguntas e respostas vão ser muito importantes para entendermos tudo aquilo que se passa neste livro. Pegando um pouquinho aqui da introdução, no comentário do manual da Sociedade Bíblica, vemos que pode ter sido o verdadeiro nome do profeta, Malaquias, ou um pseudônimo. Por isso que esse significado, meu mensageiro, ele é tão comum para qualquer profeta. Com base no próprio livro, nós podemos deduzir o contexto histórico. Situa-se entre 460 e 430 a.C., um pouco antes de Neemias se tornar governador de Jerusalém ou, posteriormente, durante a sua ausência. Em outras palavras, passaram-se 80 anos desde que Ageu e Zacarias incentivaram o povo a reconstruir o templo. Era um período difícil de espera e a desilusão tomou conta. Os tempos eram difíceis, o povo estava na pobreza, explorado pelas potências estrangeiras. A prosperidade prometida por Ageu, caso eles reavaliassem suas prioridades, não se materializou, e as previsões gloriosas de Zacarias acerca do futuro rei messiânico e do dia do juízo e da restauração trazidos por Deus não se cumpriram. É difícil não perder a esperança quando a espera se prolonga. O povo estava começando a duvidar das palavras dos profetas, a sentir que Deus se esquecera deles e os decepcionara. Isso se demonstrava numa atitude cada vez mais desleixada em relação ao culto e aos padrões de vida estabelecidos por Deus. As mensagens de Deus para seu povo através de Malaquias começam com uma reafirmação do seu amor constante e contínuo por eles. As repreensões que se seguem têm por objetivo chamá-los de volta à aliança que colocava o povo num relacionamento todo especial com Deus. O dia do Senhor está chegando e é vital que o povo de Deus viva na perspectiva desta convicção. Lembrando sempre daquele vídeo do The Bible Project, que sempre nos traz um panorama muito interessante sobre todos os livros da Bíblia. Você também pode assistir a respeito do livro de Malaquias, que de fato está estruturado em perguntas e respostas. E perguntas normalmente nos levam à sabedoria e não às respostas. Vale a pena conferirmos muitas vezes que também nós podemos fazer as perguntas erradas e nos equivocarmos. O que vale mesmo nessa introdução, antes de adentrarmos no livro, é pensarmos que as expectativas do povo no retorno a Jerusalém eram altíssimas, mas essas expectativas não se cumpriram. Por isso, muitos caíram na desilusão, muitos acabaram já se afastando de Deus e o povo continua rebelde. Poderíamos pensar, nossa, mas depois de tudo que eles passaram, depois de reconstruírem um templo, todos foram tementes a Deus. Só que não. Vamos à leitura do nosso texto, iniciando pelo capítulo 1, onde nós temos dois destaques: o amor do Senhor por Jacó e o Senhor reprova os sacerdotes. Vamos à leitura. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. E essa leitura está na Nova Almeida atualizada. Diz assim: o Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas,
o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. E então nós percebemos que o amor do Senhor não é simplesmente por Jacó, mas por Israel. Lembrando que o nome de Jacó mudou para Israel. E ele está dizendo que Deus tem amor pelo seu povo. Vamos ao segundo destaque, a partir do versículo 6, onde o Senhor reprova os sacerdotes. Lemos assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e no meu nome é terrível entre as nações. Percebemos então, neste capítulo 1, esses dois destaques. Logo de cara, o Senhor afirma que sempre amou o seu povo, e é o ponto de partida de Malaquias, o amor de Deus. Lutando com dificuldades econômicas e tendo que enfrentar os persistentes ataques da oposição, o povo não consegue perceber esse amor. O profeta os convida a olhar para Edom, a nação irmã, que são os descendentes de Esaú, que também foi destruída pela Babilônia, mas que não havia sido restaurada como Israel foi. Depois, o destaque está na falha dos sacerdotes. Israel desfrutava de um relacionamento de pai e filho com Deus. Ele era, num sentido todo especial, o Senhor deles, mas nem mesmo os sacerdotes o honravam. A regra para os sacrifícios era que só o melhor deveria ser dado a Deus, e não os animais doentes dos quais o dono queria se livrar. Ofertas com animais aleijados diminuíam a grandeza de Deus e tudo que seu povo devia a ele. Seria melhor fechar o templo e cessar os sacrifícios do que demonstrar tamanho desrespeito. O Senhor havia confiado aos descendentes de Levi aqueles que foram separados especialmente para servi-lo. E a tarefa de ensinar a seu povo a verdade sobre Deus, dizer-lhes o que era correto e dar exemplo com o seu próprio modo de viver. Mas em vez de afastar o povo do mal, eles os levavam ao mal. Os sacerdotes quebraram a sua aliança com Deus. E assim a gente percebe que muitas vezes não são apenas os nobres, não são apenas os governantes, os reis que se afastam de Deus, mas os próprios sacerdotes, tornando tudo muito pior, porque eles são os responsáveis para levarem o povo a Deus. Pelo menos especialmente no Antigo Testamento, onde havia essa separação de uma forma bem mais clara. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos 3 destaques.
o castigo dos sacerdotes, a advertência contra a infidelidade conjugal e o mensageiro do Senhor. Vamos à leitura. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Portanto, o castigo dos sacerdotes é iminente, até mesmo com esterco. Vamos ao segundo destaque, a advertência contra a infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Por que Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho? O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Aqui fica muito claro que Deus deseja que o seu povo seja fiel a Ele. Ser infiel a Deus é o mesmo que adulterar. Por último, último destaque, o mensageiro do Senhor. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? E assim termina o capítulo 2 do livro de Malaquias. Trazendo aqui o comentário, nós percebemos que, além das falhas dos sacerdotes e do castigo que eles recebem, que nós já lemos no comentário também lá a respeito do capítulo 1, temos promessas não cumpridas a partir do versículo 10. Ao se casarem com mulheres que adoravam outros deuses, os homens de Israel não estavam cumprindo sua promessa de evitar práticas pagãs, promessas que tinham sido feitas também lá no livro de Esdras e Neemias. A questão não era racial. As mulheres estrangeiras que amavam a Deus eram bem-vindas entre o povo, como mostra a história de Ruth. Isso nós já vimos, lembram? E a indiferença em relação a Deus logo se refletiu na falta de consideração para com os outros. Os homens mais velhos estavam cruelmente descartando suas mulheres de mais idade para se casarem com atraentes jovens estrangeiras. E Deus não faz pouco caso desta situação. Ao contrário, ele odeia ver a promessa de fidelidade ser quebrada. O divórcio é algo cruel. E aquelas mulheres de mais idade ficavam na rua da amargura, sem recursos financeiros, e ninguém para protegê-las, porque o contexto, claro, daquela época era muito diferente de hoje.
Hoje as mulheres trabalham, hoje as mulheres são independentes. E que bom que é assim. Mas naquele período não. E se um homem simplesmente descartasse sua mulher por ela ter mais idade para contrair um matrimônio com uma mulher mais jovem, a mulher mais velha de fato ficava sem eira nem beira. Vamos ao capítulo 3, onde nós temos dois destaques, o roubo contra Deus e a diferença entre o justo e o perverso. O início do capítulo 3 ainda é a sequência daquele último destaque do capítulo 2, no mensageiro do Senhor. E diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, o início do capítulo 3 está trazendo menção àquele que viria para julgar. E quem é aquele que vem para julgar? Você já sabe. O roubo contra Deus é o destaque no capítulo 3 e diz assim, a partir do versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consumam os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. O roubo contra Deus é sempre quando nós realizamos algo que não é da vontade de Deus. Especialmente também quando nós não ofertamos quanto e como poderíamos ofertar. Estamos roubando de Deus, estamos tirando de Deus. Porque todas as ofertas que nós levamos a Deus é dedicada ao serviço e à proclamação do Evangelho. Vamos ao último destaque do capítulo 3, a diferença entre o justo e o perverso. A partir do versículo 13 nós lemos assim. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eis a diferença, então, que é apontada aqui neste capítulo 3. Vamos comentar, então, a justiça e a misericórdia de Deus como destaques aqui no capítulo 3. O povo de Deus olha a seu redor e vê os ímpios prosperando. Isto parece injusto, mas no acerto final de contas, a justiça e o bem prevalecerão. O Senhor está chegando, primeiro para purificar e depois para julgar. Primeiro viria um mensageiro para preparar o caminho, e depois viria um mensageiro que é o próprio Senhor.
Portanto, a gente já sabe a quem está se referindo aqui, a João Batista e depois a Jesus. Deus não muda. Infelizmente, seu povo também não, pois tem sido inconstante do começo ao fim. Deus lhes havia dado tudo o que tinham, mas eles o roubavam, negando o que lhe era devido por lei. Aquilo que é dado para Deus é apenas a devolução de uma parte de tudo o que lhe é devido. Deixar de dar por interesse próprio é privar-se das coisas boas que de outra forma Deus poderia dar. Os versículos 16 a 18 são um alívio bem-vindo. Ainda há alguns que se incentivam mutuamente no amor de Deus, e Deus os conhece e também os valoriza. Vamos à leitura do último capítulo do livro de Malaquias, capítulo 4, onde nós temos um único destaque, o sol da justiça e seu precursor. Vamos à leitura destes 6 versículos, onde lemos: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Até aqui a leitura do capítulo 4, onde nós temos como destaque o dia do Senhor. Está chegando o dia, como muitos profetas previram, em que Deus vai fazer o acerto de contas definitivo. Para alguns, os ímpios, o brilho intenso daquele dia queimará como fogo. Mas as pessoas que honram a Deus saltarão de alegria à vista daqueles mesmos raios. Os versículos 4 a 5 são como um pós-escrito, não apenas para Malaquias, mas para todo o Antigo Testamento. Eles chamam a atenção para as leis dadas no Sinai, Horebe, que é um sinônimo, que sempre deviam ser lembradas e antecipam uma nova era de feliz liberdade, quando o mal será totalmente destruído e todos os problemas serão resolvidos. Com Malaquias, a voz profética do Antigo Testamento emudece. Essa leitura, esta explicação para os 4 capítulos do livro de Malaquias, vamos à retomada dos ensinamentos com auxílio da Bíblia da Reforma. Vimos no capítulo 1 que Deus estampa a verdade do seu amor por Israel ao contrastar o que aconteceu com eles e aquilo que aconteceu com Edom. Vimos também que o Senhor chama os seus sacerdotes do Antigo Testamento para um acerto de contas devido ao modo como eles o desprezavam, conforme evidenciado pelas suas práticas de culto. No capítulo 2, o Senhor condena os sacerdotes do tempo de Malaquias por não estarem à altura das expectativas que o Senhor apresentou em sua palavra. Os israelitas eram culpados de violar uma das leis da aliança ao se casarem com esposas estrangeiras idólatras. E a primeira ordem do Criador para Adão e Eva era serem fecundos e se multiplicarem. E depois de criar Eva, o Senhor a trouxe a Adão e instituiu o casamento. Ele pronunciou o 6º mandamento para guardar esta união. No entanto, ao longo da história, os seres humanos têm violado as regras de Deus para o casamento. Depois, no capítulo 3, o povo da época de Malaquias pergunta: onde está o Deus do juízo? E o Senhor deixa muito claro que o dia do juízo final está próximo. Na sequência, a queixa de Jeremias ecoa ou ressoa nos dias de Malaquias. Por que prospera o caminho dos perversos? Muitos filhos de Jacó acham normal roubar Deus, retendo seus dízimos porque lhes parece que os malfeitores prosperam. E ainda no capítulo 3, o Senhor assegura àqueles que o temem que seu serviço não foi em vão e que eles serão poupados no dia do juízo. Por fim, no capítulo 4, o último livro do Antigo Testamento termina com o anúncio do Senhor de que o dia do juízo está próximo. Para aqueles que se recusam a se arrepender e a crer no Evangelho, tal dia significará a total destruição. Mas será um dia de júbilo para aqueles que temem o nome do Senhor. João Batista chamou o povo da sua época ao arrependimento e à fé no Salvador que viria.
Que grande mensagem para nós ouvirmos. Se nós estamos no caminho, podemos ter certeza da esperança deste sol que brilhará. Se não estamos, temos tempo, podemos nos arrepender e não sermos queimados. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você, esse nosso último estudo do Antigo Testamento, e amanhã já vamos começar aí a vislumbrar o Novo Testamento, mas ainda teremos alguns vídeos intermediários, começando pelo de amanhã, onde nós estudaremos o período intertestamentário. Você saberá o que é isso. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.